Durante a nossa história, muitas famílias passaram pela nossa vida, muitos casais marcaram a nossa história. Então eu olho para a Bíblia e eu vejo quanta particularidade Deus tem com a família. Ele pretende usar a sua família. Nós precisamos nos mover na direção que o Senhor nos instituiu. Eu preciso andar neste caminho. E ela foi para diante do Senhor e ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho será assim. Creia no que a palavra do Senhor diz a respeito da tua casa. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra de Deus ao teu coração. Palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Na verdade, as pessoas que já nos conhecem há mais tempo, sabem que nós, eu, a minha esposa, a minha família, nós sempre estivemos imbuídos quanto ao trato das famílias da Igreja do Senhor. Desde o início do nosso ministério, até mesmo quando eu e minha esposa namorávamos, nós sempre influenciávamos um casal de namorados aqui, um casal de namorados ali. Então, sem saber, nós já estávamos sendo moldados pelo Senhor, para que pudéssemos ser um instrumento nas mãos do eterno Deus. E hoje, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor me trouxe somente como que iniciou-se a nossa história quanto ao trato com o cuidado da Igreja do Senhor, quanto ao pastoreio da Igreja do Senhor. E durante a nossa história, muitas famílias passaram pela nossa vida, muitos casais marcaram a nossa história, muitas famílias inteiras marcaram a nossa história. E se nós fôssemos escrever um livro hoje, eu acho que seria, na verdade, não só um livro, mas seria uma coleção, porque muitos nomes iam precisar constar nas páginas desse livro, em função de tudo que nós vivemos até aqui. Isso tudo me fez pensar no que o Senhor vem construindo, no que o Senhor tem construído, no que o Senhor sempre construiu. E eu queria conversar um pouquinho com você a respeito disso hoje. Nós vivemos dias hoje onde atitudes simples, como um jantar em família, ou um almoço em família, onde marido e esposa juntos chegam no templo para cultuar ao Senhor, tem se tornado cenas raras. Dentro do contexto do Brasil, talvez isso tenha se tornado um pouco mais comum, mas quando a gente sai para fora do Brasil e nós vamos para os países onde é o berço do evangelho, nós vemos que uma agenda particular de cada membro da família tem roubado a família deste tempo de socialização em família. Nesse tempo onde marido e esposa, filhos, filhas, conversam juntos a respeito, da vida comum do lar, da vida comum da família. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos, que o Senhor ele sempre preparou algo novo para o seu povo, o Senhor sempre fez algo para o seu povo, fez algo no meio do seu povo, construindo o seu povo, construindo a história da humanidade, sempre a partir da família. Então eu olho para a Bíblia e eu vejo quanta particularidade Deus tem com a família. E hoje, infelizmente, dioturnamente, nós vemos, eh, todos esses valores se invertendo. Infelizmente, uma mesa posta perdeu o seu valor. Uma mesa onde se assenta pais, filhos, uma família se assenta para ter ali não só uma refeição, mas um momento de comunhão, né, um momento de comum união. Parece que as famílias perderam esse brilho. E eu queria conversar um pouquinho, com você a respeito disso, porque, Deus ele pretende usar a sua família. Deus ele deseja usar a sua família. E às vezes nós ficamos esperando por um chamado especial, ou por uma situação especial, aonde não, porque quando Deus me chamar, na verdade o Senhor já tem chamado as famílias da terra. O Senhor já tem chamado a você pai, a você mãe, já tem chamado a você filho, filha, a você família. Deus tem te chamado para você ser um luzeiro do Senhor na terra. Hoje, a sua movimentação como família, ela tem uma repercussão direta na eternidade. Hoje, a minha movimentação como família, ela atrai o reino de Deus para a terra.
E nós podemos ver alguns princípios da palavra do Senhor, e eu vou ler um texto com você, que se encontra em Deuteronômio, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria antes dizer para você que os princípios da palavra não mudou. Os princípios da palavra, eles não mudaram a respeito de família e a respeito do projeto de Deus para a família no seu reino. Isso não mudou. Mas infelizmente os valores têm se mudado. Infelizmente, aquilo que é prioridade tem se tornado secundário, ou aquilo que deveria ser prioridade tem se tornado secundário. E nós temos visto famílias inteiras se perder, porque coisas simples como uma mesa de café da manhã, como uma mesa de almoço, como uma mesa de jantar, ou com um almoço de domingo em família, ou com uma visita a um avô, a uma avó, a uma vida cotidiana familiar de tios, primos, isso tem se perdido. E o meu desejo com essa palavra é alimentar isso no seu coração para que haja um resgate da relação familiar. E talvez você esteja pensando assim: "Não, mas família sou eu, a minha esposa e os meus filhos". Realmente, essa é sua família. Só que nós não podemos viver isolados do mundo e nem dos nossos familiares. E talvez você venha me dizer assim: "É, mas você não conhece o meu cunhado, você não conhece a minha cunhada, você não conhece o meu sogro, a minha sogra, você não conhece o meu tio, a minha tia". Eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor deseja pegar todas essas diferenças e unir essas diferenças para que nós venhamos ser potencializados naquilo que nós carregamos da parte de Deus. Em Provérbios, a palavra do Senhor diz que o ferro com ferro se aguça. Então você pode ter certeza que Deus vai usar os seus parentes, os seus familiares, para aguçar você. Todos nós, eu tenho certeza que teríamos alguma história para contar de algum problema que nós tivemos com algum familiar. E eu quero dizer para você que, na verdade, aquele problema, aquela situação, ela serviu para Deus afiar você. Como alguns problemas que houveram na minha família, no meio dos meus familiares, serviram para nos afiar. E Deus deseja usar essas ferramentas bem afiadas para que nós venhamos fazer um corte preciso, nós venhamos ser estratégicos quando Deus nos movimentar como família. Em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 15, a palavra do Senhor diz assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavastes, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comeres e te fartares que não te esqueças do Senhor que te livrou da terra do Egito, da terra da escravidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, pelo seu nome jurarás, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Uau! Deuteronômio, talvez você diga assim, Antigo Testamento, eu digo para você, palavra de Deus. É um princípio da palavra de Deus que não mudou. E perceba que o Senhor ele inicia esse versículo 4 no capítulo 6 de Deuteronômio, dizendo assim: Ouve, ó Israel. O Senhor chama a atenção ao povo de Israel a dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. E eu queria dizer para você hoje: ouve, ó famílias. Houve famílias do Senhor, famílias da igreja do Senhor, famílias do povo de Deus. Ouve, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui? Eu não mudei. Lá no finalzinho desse trechinho de Deuteronômio que eu li, você perceba que o Senhor fala assim: Eu continuo sendo o mesmo Deus, o Deus que tirou, o Deus zeloso que tirou vocês lá da terra do Egito, o Deus que tirou vocês da terra da escravidão. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu não mudei. Às vezes dá a impressão que nós, como povo de Deus, nos esquecemos de quem é Deus.
E o Senhor, ele nos dá orientações aqui muito básicas. E eu queria que você ligasse o teu coração hoje a essas orientações que o Senhor nos dá. Eu não sei o que você tem vivido como família, mas a palavra de Deus não mudou para tua casa. A palavra de Deus, ela não mudou para tua família. A palavra de Deus, ela não mudou para os seus filhos. Pastor, mas eu tenho vivido problemas terríveis com os meus filhos. A palavra de Deus não mudou para a vida do seu filho. O Senhor nos orienta a dizer: dá ouvidos ao que eu estou falando. Não dê ouvido àquilo que os seus olhos estão enxergando simplesmente, ou aquilo que estão falando. Ouve o que a palavra de Deus diz a respeito dos teus filhos. Ouve o que a palavra de Deus diz a respeito do seu marido, da sua esposa, da sua filha, dos seus familiares. Ouve o que a palavra do Senhor está dizendo. E o Senhor, então, ele passa a nos dar orientações quando nós passamos a ouvi-lo. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Então, que haja no teu coração, que haja um desejo no seu entendimento, e que você se esmere, se esforce para entrar nesse lugar em Deus. Eu preciso me esforçar para trazer à realidade aquilo que o Senhor prometeu por meio da sua palavra. Eu tenho que me esforçar sim, eu preciso me disciplinar sim, a me disciplinar a ter uma vida de oração, me disciplinar a ter uma vida de jejum, me disciplinar a ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Eu preciso me disciplinar a isso. Então o Senhor está dizendo: amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. Como? Com toda a tua alma, com toda a tua força. E aí ele diz, orientando: estas palavras que hoje que te ordeno estarão no teu coração. Mas não basta estar no teu coração, pai, mãe. Você precisa ensinar aos teus filhos. E não é a escola dominical, não é a célula, né? Não é o grupo familiar, não é a reunião do estudo bíblico, não é ela que vai ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Você ensinará pai e mãe aos teus filhos. E falarás assentado. Assentado dá a entender que é assentado numa mesa, assentado numa roda de bate-papo entre pai e filho, num relacionamento recíproco. Você vai assentado, eh, ensinar a tua casa. E quando fala-se assentado, significa parar de fazer o que você vem fazendo, se assentar, dedicar tempo de qualidade para que os seus filhos possam aprender quem é o Deus zeloso que tirou o povo de Israel do Egito. Quem é o Deus cuidadoso que abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse em terra seca? Quem é o Deus zeloso que entrega para este povo cidades grandes e boas, como diz o versículo 10? Cidades que vocês não construíram, mas eu dou. Casas cheias de bens que vocês não encheram de bem, mas eu dou. Poços cavados que vocês não cavaram, mas vocês beberão dessa água. Vinhas e olivais que vocês não plantaram, mas vocês vão comer e se fartar. Então o Senhor fala do desfrute de uma promessa que, na verdade, a única coisa que eu preciso ser é fiel à palavra que Ele me orientou, é ser fiel àquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está dizendo. Então eu gostaria de desafiar você a sair da sua zona de conforto. Nossa, pastor, eu achei que o senhor ia dar uma palavra de conforto, mas é uma palavra de conforto. Por que que é uma palavra de conforto? Porque o Senhor está nos confortando, como? Nos mostrando: olha, para a situação que você está vivendo hoje, existe um princípio plantado na minha palavra, e que se você andar nesse princípio, você vai desfrutar de uma realidade de vida que não será mais um desfrute daquilo que você plantou, mas será um desfrute daquilo que eu liberei pela minha palavra. E qual é o princípio aqui? Guardar esta palavra que o Senhor ordena no seu coração. Entregar a tua alma e se esmerar com toda a tua força para que esta palavra seja ensinada para os teus filhos, dedicando tempo a eles, dedicando tempo à tua família, né? Uma palavra especial aqui para os maridos, para os pais. Nós temos o papel sacerdotal dentro da nossa casa. Nós precisamos nos mover nessa direção. Nós precisamos nos mover na direção que o Senhor nos instituiu. Eu preciso andar neste caminho. E quando andar pelo caminho, ensinar os meus filhos. E quando eles se deitarem, eu vou falar desta verdade. E quando eles se levantarem, eu vou falar desta verdade. E eu vou atar estas palavras, eu vou amarrar essa palavra eh, nas suas mãos para que elas não se percam. Quando eu fiz seminário, eu tinha um colega de seminário que era muito interessante como ele decorava versículos da Bíblia. E um dia eu achei interessante porque
me chamou a atenção. Ele copiava vários trechos da Bíblia em pequenos pedaços de papel. Ele copiava e ele enchia o bolso com aqueles versículos bíblicos. De tempo em tempo ele tirava o versículo bíblico do bolso, lia e colocava no bolso da outra no outro bolso da bermuda. E aí ele andava mais um pouco, tirava um outro texto, ele lia, dobrava de novo e colocava aquele texto bíblico no outro bolso, e assim ele ia lendo, versículos bíblicos. Talvez você que está me ouvindo falar assim: "Nossa pastor, não tinha internet na sua época". Não de fácil acesso como nós temos hoje. Porém, com isso, ele ia ministrando o coração, ia guardando as verdades da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus no seu coração, para que ele não caísse no erro de se perder no meio do caminho, ou pior, levar a sua família a se perder. Então, se eu quero ver a minha família bem-sucedida, se eu quero ver os meus filhos servindo ao Senhor no futuro, se eu quero ver os meus filhos tementes ao Senhor no futuro, se eu quero ver os meus filhos amando ao Senhor, o nosso Deus, sobre todas as coisas, em todo o seu entendimento, se eu quero ver os meus filhos e a sua casa e os meus netos, netas, bisnetos, tataranetos, eu não sei qual geração o Senhor permitirá eu e você a contemplarmos com esses olhos. Mas se nós queremos contemplar isso, o nosso posicionamento hoje tem que ser nesses padrões que diz a palavra de Deuteronômio. Eu quero encerrar já, dando um exemplo que eu tenho certeza que você conhece. Em 1 Samuel, a palavra, eu não vou ler o texto agora, mas vai lá, 1 Samuel capítulo 1, nós vemos Ana fazendo um clamor ao Senhor. E o profeta Eli, ele interpreta de forma errada o clamor de Ana. E então depois Ana apresenta de fato o que havia no coração dela, e a palavra do Senhor nos mostra, ainda no capítulo 1, que o Senhor ouviu a oração de Ana. Agora veja bem, uma mulher que andou segundo a palavra do Senhor, uma mulher que atou, amarrou a palavra do Senhor no seu coração, num momento de angústia, ela se lembrou das promessas do Senhor, ela se lembrou daquilo que Deus havia estabelecido para ela como mulher. E ela foi para diante do Senhor e ela falou: "Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho será seu". E então o Senhor dá Samuel para Ana. Só que o Senhor dá Samuel para Ana no momento onde o sacerdócio de Eli estava caído. E por causa de toda a realidade familiar de Eli, porque ele era um sacerdote desposicionado dentro da sua casa. E isso fazia dele um sacerdote desposicionado dentro do templo. Olha, isso é sério, hein? Então o Senhor muda a linhagem sacerdotal de Eli agora para Samuel. E Samuel nada mais é do que aquele sacerdote que vai encontrar o futuro rei de Israel, o rei Davi, no meio da família de Jessé. Então veja bem, uma mãe posicionada, um pai e uma mãe posicionada, muda o destino de uma nação por causa do seu posicionamento. Por quê? Porque as verdades de Deuteronômio 6 estavam cravados no coração daquela família. E aquela mulher posicionada, ela deu um destino para o seu filho. Ele se tornou sacerdote, um dos principais sacerdotes do povo de Israel. E eu quero fechar com isso dizendo que a tua casa pode mudar o destino de uma nação. A tua casa pode mudar o destino de um país, de uma cidade, de um estado. A tua casa pode mudar o destino de uma família. Então, alinhe a tua casa segundo a palavra do Senhor, mesmo que todas as coisas te mostrem o contrário. Creia no que a palavra do Senhor diz a respeito da tua casa, a respeito do teu casamento, a respeito dos teus filhos, em nome de Jesus. Viva a palavra do Senhor. Eu desafio você a viver a palavra do Senhor. Se eu fosse dar um título para essa palavra de hoje, eu diria para você que fé em ação é a expressão da adoração e verdade. E que verdade é esta? A palavra do Senhor diz: eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu coloco a minha fé em ação, eu expresso a minha adoração ao Senhor e atraio a verdade da palavra do Senhor para a minha realidade. Eu quero pedir para você, que foi abençoado com essa palavra, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua família seja uma expressão de adoração e verdade neste mundo, nestes dias tão carentes de verdade da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.